Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu quero 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Quero ler 2 versículos, 54 e 55. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55. Estou parecendo até locutor de bingo, né? Está amarrado. Você achou? Diga amém. Assim diz a palavra do Senhor para nós essa noite. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos essa noite para te adorar. Adorar o teu senhorio, a tua autoridade, o teu poder, quem tu és sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso, seja entronizado no nosso meio. Glorificamos ao teu nome por essa oportunidade. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. O apóstolo Paulo teve grandes desafios quando ele resolveu e assumiu o papel de cuidar da igreja de Corinto, de formar os homens e as mulheres da cidade de Corinto, da Grécia. Por quê, pastora? Porque a cidade tinha marcas profundas. Primeiro, da idolatria, né? Toda a Grécia era envolvida, muito envolvida com a idolatria, os famosos deuses gregos, né? Toda a experiência de adoração grega. Então, a cidade carregava com ela todas essas experiências. Então, era difícil pregar e converter um povo que tinha raízes muito profundas na idolatria. E isso criava obstáculos. Então, Paulo teve que investir muito em toda a sua sabedoria e conhecimento, estratégias para esclarecê-los a verdade a respeito de um só Senhor, a respeito de um só dono, de uma só autoridade. Você está aí, diga amém. E outra situação muito difícil para o apóstolo Paulo, quando ele depara com a igreja de Corinto, é uma igreja que era uma igreja rica de manifestação de poder, uma igreja que é muito sensível às questões espirituais. E vê se não é assim. Quantos aqui vieram do espiritismo? Levanta a tua mão. Sem vergonha. Você sabe o que eu estou falando. A sensibilidade no mundo espiritual é muito mais rápida para você do que para mim, né? Eu que me lasque para correr atrás do prejuízo. Mas quem veio de outras religiões, né, fundamentadas em experiências, os sentidos espirituais estão aflorados. Então, uma pessoa que vem de outra religião, com tanta experiência assim, é mais fácil para ela se adequar e ela entender. É por isso que Paulo tinha sempre que dizer para eles: vocês estão sentindo o mundo espiritual, vocês estão manifestando poder e dons, mas vamos entender, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que entrar nesse plano de entendimento, que é Cristo que faz tudo isso. Esquece as experiências do passado. Zeus aqui não manda. Afrodite aqui não manda. Quem manda aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Você está aí? Diga amém. Então ele começa a desenvolver essas grandes diferenças dentro da igreja de Corinto. Quando você for comigo para a Grécia, eu vou levar você lá. E uma das pregações mais bonitas do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, foi dentro de uma sinagoga, onde ele prega sobre o verdadeiro amor e ensina os coríntios a entender que não era o amor eros que eles estavam acostumados, mas um amor
extremamente diferente. Como é que era o nome desse amor? Ágape, né? Que é o amor de 1 Coríntios capítulo 13. Mas outra grande briga do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto é fazê-los entender a respeito da vida e da morte. Por quê? Porque toda nação que tem raízes idólatras, facilmente eles são levados a acreditar em reencarnação, em vida após a morte. Tudo é aperfeiçoamento, tudo é tratamento na visão deles. Então, de repente, o apóstolo Paulo ganhou uma igreja em Corinto e começa a pregar para eles e diz assim: então, Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, e é por isso que ele tem poder e autoridade sobre o pecado, sobre a transgressão, sobre a mudança, sobre a conduta da vida das pessoas. Aí eles olhavam para Paulo e diziam assim: tudo bem, todo mundo ressuscita, todo mundo tem uma chance de passar da morte para a vida. Aí o Paulo chegava e dizia: então, não tem não, tem, não tem, tem, não tem. E ficava nesse pé de guerra, porque eles entendiam que a gente morria para dar início a uma outra vida. E isso era costumeiro para todo mundo tinha essa experiência. Que diferença teria se Jesus ressuscitou ou não na cabeça deles? Esse processo da morte para a vida era algo que todo mundo passaria. Então o apóstolo Paulo, para o capítulo 15 inteiro do livro de Corinto, para discutir isso com eles. E o apóstolo Paulo começa a dizer para eles: então, primeiro conceito, vocês precisam entender o que é a morte. E ele começa a explicar a eles: vocês sabem por que vocês morrem? Vocês sabem por que um dia a vida acaba para vocês? Porque há muitos e muitos anos atrás, quando Deus criou um homem chamado Adão, Deus o formou para ser eterno. A sua estrutura era para ser eterna. Todas as condições necessárias para Adão viver, todas as condições necessárias para Adão viver eternamente, Deus estabeleceu sobre Adão. Só que num determinado momento, Deus disse a Adão: você pode viver aqui de forma liberal, fazer o que você quiser. Só preciso que você obedeça 2 ordens. A primeira é que você nunca pare de comer do fruto dessa árvore, porque essa árvore te dá vida. É por isso que o nome dela é árvore da... Você está aí? Ele diz: mas essa daqui, essa aqui você não pode comer. Promete para mim que dessa daqui você nunca vai comer, porque essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se você comer desse fruto, os seus olhos serão descortinados e uma sentença virá sobre você. Porque toda vez que o homem desobedece uma lei de Deus, uma sentença vem sobre a vida dele. Então vira para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: arregala bem o canto branco do teu olho. Diga para ele: essas regras não mudaram. E aí, o que o Adão faz? O Adão é levado a comer do fruto pela sua esposa. E ele come do fruto da árvore do conhecimento. Imediatamente os olhos de Adão são descortinados. Ele começa a temer e ver coisas que não era para ele ver. Naquele dia, Deus chama Adão para uma conversa e diz para ele: a partir de hoje, a característica que eu tinha dado a você para ser eterno, acabou. A partir de hoje, por causa da tua desobediência, uma palavrinha vai ser instaurada sobre toda a vida humana na terra. Uma palavrinha chamada morte. Até aquele momento, ninguém nunca havia falado sobre morte. O que era morte? Para quem tinha a eternidade. Quando a transgressão foi imputada e Deus retira a eternidade de Adão, Adão agora passa a ter um prazo de vida estabelecido. Ele nasceu em Deus, cresceu, multiplicou, ia chegar a um tempo em que Deus ia determinar a sua
morte. Então o apóstolo Paulo começa a conversar com os seus irmãos de Corinto e dizer para eles: a morte só existe porque Adão transgrediu, porque Adão pecou contra Deus, porque Adão se rebelou, porque Adão rejeitou a obediência de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz assim: pode parecer bobagem para vocês quando eu digo que Jesus ressuscitou no terceiro dia, por causa desses conceitos mirabolantes que vocês têm a respeito das antigas religiões. Mas a verdade é que quando Jesus se submeteu à cruz do Calvário, ele foi à cruz, levando sobre ele todas as nossas transgressões, todas as nossas maldições e enfermidades estavam sobre ele. E quando ele vai ao Calvário, quando ele vai à cruz, ele diz para Deus: agora eu reconecto o homem à eternidade. Até aquele momento, a morte era sentença de juízo, única e exclusiva. No momento em que Jesus morre na cruz, ele liga a mim e a você a eternidade novamente. E ele diz para o Pai: todos aqueles que crerem no meu nome, confessarem no meu nome, eu os farei filhos, e eles serão eternos, salvos por toda a eternidade. Então, Paulo começa a dizer para eles: não é uma bobagem. Vocês precisam entender que a ressurreição de Jesus configurou uma expectativa de vida sobre nós. Nós sabemos que nós vamos passar pela morte terrena, a morte física. Quer dizer, alguns de vocês, eu não, que eu vou subir no arrebatamento aqui. Quando nós experimentamos e entendemos dessa conexão, aí você diz: puxa vida, Deus é tão ruim, podia ter restaurado o homem para a eternidade. Ele não quer você pela metade, Ele quer você por inteiro. Ele não pode barganhar a eternidade com alguém que não dá valor a ela. Primeiro Ele te chama para ser filho, depois Ele te treina para a eternidade. E aí Ele restaura esse homem para ele viver com Ele a eternidade, Ele sendo o Senhor, Ele sendo o Salvador. Você entendeu? Diga amém. Então o primeiro Adão caiu. O primeiro Adão caiu, transgrediu, errou, desobedeceu. E o segundo Adão, debaixo de obediência e submissão, vai à cruz para nos redimir, para restaurar a vida eterna sobre o homem. Então o apóstolo Paulo começa a ensinar aos irmãos de Corinto essa verdade sobre a morte. Vocês precisam entender. E aí ele chega no texto que a gente leu. Ele diz assim: quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela... Então ele começa dizendo: só tem um jeito de vencer a morte: experimentando da vitória, experimentando de ser vencedor em Cristo Jesus. E aí ele continua e diz assim, aí ele faz um deboche, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O que Paulo estava querendo dizer? Você achou que você ganhou durante muito tempo quando Adão caiu. Você achou que o homem tinha sido desligado, literalmente, para sempre de Deus. A morte se instaurou sobre a vida dos homens. E ela começou a achar que agora ela servia como juiz sobre a terra. Ela julgava os homens. E aí o apóstolo Paulo vem e diz assim: onde é que está a tua vitória, morte? Sabe por que, morte? Porque o seu tempo acabou. Agora nós sabemos que o que nos liga à eternidade é uma confissão em Cristo Jesus. O que nos liga à eternidade é o entendimento que Ele é vida e que Ele é vida e abundância em nós. E aí ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? De que você ganhou, morte? Você não ganhou nada. Você não ganhou nada.
porque nós que somos filhos do Deus Altíssimo, temos a vida eterna em Cristo Jesus. Será que você pode glorificar o teu Deus por isso? E aí ele continua e diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? O que é aguilhão? Aguilhão é aquele ferrão que fica na parte de cima do escorpião, aquela parte gordinha que tem um ferrão embutido, sabe o que é? Então o apóstolo Paulo estava dizendo: onde está, ó morte, aquilo que guarda o veneno e fere os homens? Aonde está? Porque o apóstolo estava dizendo, porque não vai fazer mais efeito. Você não entendeu? Você está carregando isso, como o escorpião carrega, né? Aquela bolsinha com veneno e o ferrão em cima da cabeça dele, para ferir pessoas e matar pessoas. Você carregou isso, morte, durante muito tempo. Mas agora a minha pergunta é: para que você vai continuar carregando, ó morte, o teu aguilhão? Sabe por quê? Porque não funciona mais. O sangue de Jesus quebrou o veneno. O sangue de Jesus desestabilizou o processo de morte. Você pode vir para ferir o homem, mas Jesus resgatou o homem da sentença de morte para levá-lo para a eternidade. Aleluia! Então o apóstolo Paulo começa a ensinar a eles que tudo que envolve a morte entristece profundamente o coração de Deus. Por quê, pastora? Porque a morte é uma sentença de transgressão. A Bíblia diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quem tem prazer na morte do ímpio sou eu e você. Por quê? A gente fica torcendo para eles morrerem. Que ele morra, esse desgraçado, miserável. Deus não tem prazer. Por quê? Porque Deus sabe que a morte é uma sentença de desobediência. Deus queria que todos tivessem a oportunidade de se arrepender. Que todos pudessem ter uma experiência de transformação. Por isso que ele diz: eu não tenho prazer na morte, porque eu queria que ele se convertesse. Até o último momento, eu estava esperando numa transformação, numa declaração, numa confissão que mudasse a história da vida dele. Então tudo que envolve a morte é algo que mexe com o coração de Deus, porque quando alguém fala de morte, as pessoas estão falando de uma sentença. De uma sentença de desobediência. Para que a gente tem penitenciárias? Quando eu falo cadeias penitenciárias, o que vem na sua cabeça? Ladrões, gente, pessoas que cometeram o quê? Delitos, transgressões, são levados para esse lugar por conta de suas escolhas. É a mesma coisa quando a gente fala de morte. A gente está falando e lembrando Deus que o homem formado pela própria mão do Senhor decidiu desobedecê-la. Decidiu fazer o que não era para ser feito. Isso traz tristeza profunda no coração de Deus. E aí, hoje é um dia onde o mundo, a maior parte do mundo está celebrando uma festa que é um culto aos mortos, celebração aos mortos. Põe para mim, por favor. Uma festa que começou na Irlanda, uma festa de um povo celta, profundamente místico, bruxo, envolvido com bruxaria. Eles começam a celebrar uma festa onde termina o verão e começa o inverno para eles. A estação que muda o ano, a estação que dá início ao projeto de colheita. Então eles se organizavam para celebrar essa mudança. Eles celebravam se reuniam para celebrar a mudança das estações e principalmente esse início, né, das celebrações da colheita. E a festa chama Samhain.
A palavra Samhain significa fim de verão e deriva de duas palavras. Sam, verão, e Fuim, fim. O mês de novembro é chamado em irlandês de Mina Samhain. Põe o outro, por favor. E aí, como que funcionava essa festa celta na Irlanda? Eu coloquei aqui para você ler e não dizer que a pastora está inventando, porque a pastora é braba, porque a pastora é religiosa, porque a pastora gosta de criticar. Entre esses rituais estavam fazer fogueiras, diga ai, 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 pois elas serviam de símbolo do rumo a ser seguido pelas almas dos mortos. As velas também tinham essa função. Os celtas jogavam moedas dentro de caldeirões, fazendo pedido aos mortos, diga ai, ai, ai. O trick-trick, não sei falar essa bagaceira, que é o quê? É os doces ou travessura, que é a expressão que se fala em inglês. Também surgiu entre esses rituais. As pessoas batiam na porta, de porta em busca de um pedaço de bolo da alma. Um bolo recheado com groselha. Em troca do bolo, as pessoas rezavam para os espíritos da família de quem doava. Com o passar do tempo, esse ritual foi substituído por crianças fantasiadas pedindo doce nas portas das casas. Ah, eu vou falar. O mundo inteiro para hoje, dia 31 de outubro, para celebrar Halloween. A festa das bruxas, o culto aos mortos, celebração e invocação de almas, de pessoas que morreram, repetindo costumes da Irlanda. Pastora, mas a nação que mais propaga o Halloween é os Estados Unidos. Verdade. Os Estados Unidos, a Irlanda passou por um tempo profundo depois da Segunda Guerra, de escassez total de alimentos. Muitos irlandeses fugiram para os Estados Unidos e começaram, obviamente, a introduzir a sua cultura dentro da nação americana. E a principal diferença é que na Irlanda eles cortavam nabos, faziam os buracos nos nabos para botar as velas e servir aquele objeto, né, para iluminar. Quando chegou nos Estados Unidos, tinha muito mais oferta de abóbora do que de nabo. Então eles passaram a fazer. Põe a foto para mim, por favor. Tem aí. Esse é o ritual da fogueira, né? O líder celta põe as pessoas para dançar em volta da fogueira, consagrando eles nessa festa aos mortos. Põe a outra, por favor. Olha lá. Agora, nos Estados Unidos, foi que eles passaram a usar abóbora, furar a abóbora por dentro, fazer o roxinho, né? E botar as velas dentro. As velas, os símbolos da festa do Halloween, que nada mais é, você viu aí, elementos de uma cerimônia de culto aos mortos. Elementos para invocar espírito de quem não volta. Festa desgraçada para aborrecer o Espírito do Senhor. Festa que crente se envolve. Ah, irmão, pelo sangue de Jesus. Uma vez estou eu desligada em casa, batendo no meu portão. Aí eu abri, as crianças tudo de caveira, tomei um susto, né? As crianças de caveira, de bruxa. Aí eu abri a porta, brincadeiras ou travessuras. Eu falei, que diabo é isso? Aí a criança falou assim, você não vai dar doce pra gente não? Nós vamos pichar o teu muro. Eu olhei para elas, falei, quem vai pichar vocês sou eu. Comecei, tá tudo amarrado, sem força, pedir de agir em nome de Jesus. E comecei a falar com elas, vocês saem tudo fora daqui. Que vocês tinham que estar sentados lendo Bíblia, conhecendo a Jesus, né? Vindo pedir doce, vestido de demônio na cara dos outros, não. Saíram tudo com os olhos regalados. Aí o Fábio falou, você não ajudou muito não, mas a raiva era tanta, irmão. Se eu pudesse, eu pregava eles na parede. De tanta raiva que eu fiquei. E a Bíblia fala para nós que tudo que envolve a morte,
Aborrece o Espírito do Senhor, porque faz Deus lembrar da transgressão, faz Deus lembrar da queda do homem, faz Deus lembrar que tudo o que Ele criou debaixo de perfeição, porque no último dia Ele diz, e tudo o que eu fiz foi bom. Fez Ele olhar e gerar nele um sentimento de tristeza, por causa da desobediência do homem. E aí, uma comunidade bruxa, debaixo de uma celebração, eu vou falar porque eu não quero nem saber, satânica. Põe para mim um pedaço da Bíblia aí, do Satanás. Olha o que a Bíblia satânica diz. Os satanistas consideram o Halloween como um dos dias de festa mais importantes do ano. Na página 96 da Bíblia satânica, Anton LaVey escreveu, após que próprio aniversário, as duas festas principais satânicas, o Walpurgis, noite de Walpurgis, e brinca com isso, crente. A maior alegria do satanista hoje é ver as nossas crianças se rendendo ao espírito de morte, rejeitando a vida que Cristo deu por elas, achando bonito se vestir e se transvestir de morte. E aí eu preciso ler o texto que o apóstolo Paulo escreveu. Lê comigo, por favor. No capítulo 15 mesmo, verso 33. Primeira Coríntios 15, verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Diga-me, crente, com quem você tem andado, que eu vou dizer aonde teus filhos vão parar. Diga-me o que você tem alimentado os seus filhos, o que você tem permitido que os seus filhos vejam e assistam, que eu vou dizer a história final deles. E ele continua dizendo assim, versículo 34. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha dos meus irmãos crentes americanos que professam uma fé que eles não estão vivendo, onde a morte e o esfriamento espiritual é notório, mas eles fazem questão de bater no peito e dizer, nós somos de Jesus. Não, não são não, porque segundo o apóstolo Paulo, eu tenho vergonha daqueles que fingem não obter conhecimento de Cristo. Eu tenho vergonha daqueles que se declaram experimentar da unção e do poder direto de Cristo, servindo a festas como essa. Pastora, mas é cultura, é do país, é cultural. Aqui ó, a cultura que você tem que servir, a cultura que a tua casa tem que seguir. É isso aqui que rege a minha vida e a sua vida. Estrutura de cultura nenhuma muda a tua sorte. Estrutura de cultura nenhuma traz salvação e perdão sobre a tua vida. Isso aqui traz. Se vestem de mortos. E o engraçado é que no século 8, a igreja romana, que eu não vou falar outro nome, começou a observar que essa festa tinha muitos adeptos, que o povo gosta de um negócio diferente, o povo gosta de um bagulho diferente, o que é normal, o que é tradicional incomoda. Quando você segue o padrão, você não tem graça, você tem que ser diferente. Eles começaram a olhar e dizer, essa festa aí, ó, essa festa aí dá jeito, dá público. Aí o Papa da igreja romana chegou e disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos transferir o feriado do Dia dos Santos, que é a celebração aos mortos, para essa data da festa celta, vamos celebrar tudo junto.
E aí, o dia que era 13 de maio, passa para o dia 1º de novembro. E aí eles passam a celebrar a festa das bruxas, o Halloween, né? No dia 1º de novembro, junto com a igreja romana. Aí você está pensando assim, pastora, não é dia 1º, hoje é 31. Porque eles começaram a perceber o seguinte: se o dia 1º é o dia que a gente participa da celebração, a gente tem que começar o trabalho um dia antes, para ninguém tomar isso da gente. Então o trabalho começou a ser feito no dia 31 de outubro, para preparar o caminho para o dia 1º. A Bíblia satânica diz: os demônios poderem entrar e sair das casas com autoridade. Tem uma vertente da Wicca, da bruxaria, que diz que esse é o período onde mais se sacrificam meninos para o satanismo. Se o meu Mateuzinho tivesse aqui, ele explicava, né? Ofertando crianças ao sacrifício, em adoração a Satanás. Mas o problema é que nós estamos vivendo um tempo onde tudo é cultural. De repente, nossa, eu não tenho nada com isso, mas como quem manda nessa bagaceira sou eu falo o que eu quiser. De um tempo para cá, nossas igrejas começaram a ficar pretas. Tudo pintado de preto. Parede preta, teto preto, piso preto. Aí tu vai conversar com os caras e diz assim, não, é influência dos americanos. A igreja está bombando lá. E aí tudo que é diferente chama a atenção dos bestas, que não lê Bíblia. Começaram a pintar as paredes pretas. Aí tu chega na igreja hoje, tu não consegue nem ver a cara do seu irmão. É tudo tão escuro que você nem escuta, não consegue nem ver. Aí eu fui para os Estados Unidos. Cheguei lá e falei, queria entender essa bagaceira. Por que tudo aqui é assim? Por que tudo é pintado de preto? E os brasileiros lá copiam tudo que vocês fazem. A gente canta música porque vem de lá, que não tem unção, mas tem sucesso. A gente copia mensagens de pregadores famosos que não vivem santidade em Deus. E a gente começou a pintar as paredes da igreja de preto. Aí eu fui perguntar, por que pintou de preto? Não. Falei, eu já ouvi todas as explicações possíveis, inclusive que é para chamar atenção para quem está no altar. Então se pinta tudo de preto para quem está aqui em cima, chamar atenção. Falei, já está tudo errado, varão. Que não é quem está aqui em cima que tem que chamar atenção. É que diminua eu para que ele cresça. Você não precisa me ver, era bom que tivesse uma cortina aqui na frente, para você não me ver e não ver ninguém que está aqui no altar. Mas se você ouvir a voz e ouvir a mensagem que Deus prega, isso muda a tua vida. Aí fui perguntar para o camarada, é por causa disso mesmo? Vocês pintam a igreja de preto? Para quem está no altar, os artistas aparecerem? Aí ele falou, não. Falei, então me explica essa bagaceira. Que o Brasil agora está assim. Igreja tradicional é chamada de velha, de fora da moda. Pastora, quando é que você vai escurecer as paredes? Se você for esperar eu escurecer essas paredes, pega o rumo da porta. Porque aqui eu não me guio por fantasia ou por folclore de homem, não. Por que, pastor, que pinta de preto? Aí ele falou assim, porque todos os lugares alugados ou vendidos, salas comerciais, galpões, são entregues assim, cruz. A parede preta, o teto aberto, sem rebaixo nenhum. E a mão de obra nos Estados Unidos é caríssima. Então a gente bota um latão no altar, a gente compra uma mesa de som, acende 3 bagulhos de luz e vira igreja. Porque a gente não investe, porque é caro. Não sei se você reparou, mas nós estamos pintando a igreja de novo.
que você encosta o seu bumbum na parede e marca a parede todinha. Fica tudo marcado. Pelo menos uma vez por ano a gente tem que pintar a igreja toda. E é o que está acontecendo. Mas, amigo, vou pintar quantas vezes tiver que pintar. Porque sujou. Não por causa de modinha nenhuma. Aí eu falei assim, tem um bando de gente trouxa no Brasil, pintando as paredes de preto, porque acha que isso é receita para encher a igreja. Quando na verdade é caminho de gente esperta que não quer gastar dinheiro. Eu aprendi com o rei Davi. O rei Davi diz, eu não posso dar nada para o meu Senhor que não me custe nada. É por isso que você está no lugar que tem porcelanato no chão. É por isso que esse altar tem mármore em todo lugar. Porque eu aprendi a dar o melhor para o meu Senhor. Não vamos abrir porta de qualquer jeito não, porque quem gosta de porta aberta com o chão batido é terreiro de macumba. Aqui não! Põe para mim, por favor. Nem comecei a pregar. Deuteronômio 18. E o Felipe diz que eu só tenho 10 minutos. Eu vou te pegar, Felipe. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, teu Deus, as lança fora de diante de ti. Ou a gente fica com isso, ou a gente pode ir embora, irmão. Ou a gente fica com o que Deus diz, ou a gente vai dar conversinha para a cultura do homem. Chegou a hora da gente amadurecer. E eu falei para Deus, o que eu vou pregar domingo? Aí Jesus falava comigo, o que eu sou. Falei, mas tu é tanta coisa, Jesus. Dá para dar uma facilidade aí. Isso é tanta coisa. O que o Senhor quer que eu pregue? Aí ele falou para mim, o que eu sou. E ele me disse uma frase, que eu anotei aqui, eu quero até que você anote, porque essa veio do céu. Eu vou dizer como ele me disse. Aí depois eu vou aperfeiçoar para você escrever. Ele disse assim, aquilo que eu sou transforma aquilo que eu condeno. Aí a frase para facilitar você de entender depois é, aquilo que Cristo é transforma aquilo que Ele condena. O que a senhora quer dizer, pastora? Eu não tenho que me reunir para celebrar aquilo que Deus condena. Nós precisamos nos reunir para celebrar o que Ele é. E o que Cristo é? Vida! Cristo é vida! Todo o processo que Cristo viveu sobre a terra foi para restaurar a minha vida e a tua vida. Ele não desistiu em momentos de dores, Ele não desistiu em ameaças, Ele não fugiu da perseguição, Ele não fugiu da vergonha, porque enquanto a cabeça dele estava pensando, eu vim para dar vida e vida em abundância, eu vim para trazer vida e vida em abundância, eu não vou embora enquanto eu não manifestar vida. Porque Ele era. Porque Ele era vida.
a morte não passou por ele. Chamaram ele. Corre. A menina do Jairo está morrendo. Vem, Jesus, por favor. Vamos. Jesus disse, estou indo. Saindo de Cafarnaum. Uma multidão para ele. Uma confusão danada. A mulher do fluxo de sangue aparece. Toca nas orlas. Ele para a comitiva. Quem me tocou? Imagina essa conversa para quem tem pressa. O Jairo, não é hora disso. Não interessa quem tocou. Vambora, pelo amor de Deus, minha filha está morrendo. Deixa isso para lá, Jesus. Aí chegam os enviados do Satanás. Jairo, não atormenta mais o mestre, não. A menina morreu. Jesus para, olha nos olhos dele e diz, crê tu somente. Ele chega lá. Todo mundo cantando a morte, reunido lá, chorando. Ele chega. Eles dizem, ela morreu. Ela morreu. Ele diz, Pedro, Tiago, João, vem comigo. Ele diz, onde é que a menina está? Está lá no quarto. Quando ele chega no quarto que a menina está, o que ele diz para ela? Menina, levanta-te. Não existe a possibilidade da morte encontrar com a vida e não ser transformada por ela. Ele não diz, ressuscita menina. Ele diz, levanta. Sabe por quê? Porque quando a vida já chegou até ela. A vida já tinha entrado no quarto que ela estava. A vida estava parada diante dela. Ela só se precisava levantar. Ele diz, levanta menina. Porque eu estou aqui. E a morte não me vence. A morte nunca vai me vencer. Ela venceu o bombom do Adão no jardim. Mas o segundo Adão, ela não vence não. Se você tivesse chegado antes, meu irmão Lázaro não teria morrido. Onde é que ele está? Vem ver. Para com Lázaro diante do sepulcro. E ele diz, retira a pedra. Não pode não. Já tem 4 dias. Eu imagino Jesus olhando, vocês não entendem nada. Lázaro, vem para fora. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu cheguei, ela não te vence. A partir do momento que eu estou aqui, ela não te vence. Aleluia. Vem, Lázaro, esforça-te. Sai aí todo enrolado nessas ataduras, mas sai, meu filho, porque a morte não vence enquanto eu estiver. Ele encontra uma viúva chorando. Um cortejo na cidade de Naim. Ele passando pela cidade. Toda a cidade parada chorando. O que está acontecendo? O filho daquela viúva morreu. E era tudo o que ela tinha. Ele chega, olha para aquela mulher e diz, chora não. Por quê? Meu filho está morto num caixão. E ele olha no meu olho e diz, não chora. Ele estava dizendo para ela, eu estou aqui. Aquilo que levou o seu filho vai ter que devolver. Porque quando a vida chega, a morte tem que bater em retirada. Pode parar de chorar, mulher, porque o teu filho levanta hoje de volta para você. Pastor, o que a senhora está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, amigo, que em nenhum momento da história da vida de Jesus, a morte venceu.
Aí chegou a vez dele. Ele foi para a cruz, no meio de 2 ladrões, sentenciados. E eles estavam lá um tempo, o relógio passando, o Shabat ia chegar. Precisava acelerar o processo. Os oficiais olham um para a cara do outro e diz: quebra as pernas para eles morrerem mais rápido. Davam uma pancada nos joelhos. Eles quebravam as pernas, sufocavam, né? O pulmão dobrava, morria asfixiado. Quebra a perna do primeiro ladrão, quebra a perna do segundo ladrão. Quando eles chegam em Jesus, o que eles dizem? Quebra não, ele já morreu. Aí o soldado, o que o soldado faz? Enfia a lança, só para ter certeza que ele está morto. Mas ele já tinha morrido. Por que ele morre primeiro? Porque se algum dos outros 2 ladrões morresse antes dele, ele ia ter que ressuscitar eles. Porque ninguém podia atravessar a morte do lado da vida. Se ele morre, o da direita ou da esquerda, ele ia ter que olhar e dizer: então, levanta aí, levanta aí. É melhor que eu vá primeiro, para eu não ter esse trabalho. Pastor, o que a senhora quer da gente? Eu quero fazer você entender nessa noite que eu e você fomos chamados por Cristo para ser como Ele. A minha pergunta para você nessa noite é: será que quando você chega a morte vai embora? Será que quando você se apresenta a morte tem que bater em retirada? Ou você é daqueles que gosta de ajudar a sepultar? Ou você é um daqueles que gosta de comentar o cheiro ruim da carniça dos mortos? O discípulo chegou para Jesus e disse: eu quero tanto te acompanhar, mas eu não sei o que fazer. Ele disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Sabe por quê? Porque não dá para você seguir a morte e seguir a vida ao mesmo tempo. Ou você escolhe a vida, ou você vai servir a morte o resto da sua vida. Eu quero saber de você nessa noite. Será que nós somos agentes de morte? Nós propagamos a morte, valorizamos a morte, tudo que a morte promove? Ou nós estamos operando segundo Cristo sobre a terra? Se nós... deixa eu falar, eu sei que você fica no silêncio, mas o Espírito vai atazanar você. Vai martelar essa palavra dentro de você. Se você carrega Cristo dentro de você, é impossível você olhar para o lado e ver alguém morrer e não manifestar a vida nele. Se você diz assim: não quero saber, o Espírito que está em você não é de vida. Porque se tem gente morrendo e Cristo habita em você, você tem que se levantar para manifestar a vida de Jesus. Para olhar dentro do olho e dizer: levanta, porque tem vida assim. Não acabou nada, quem disse que acabou? Onde está a morte, a tua vitória? Porque Deus tem a última palavra. Aquilo que Cristo é, transforma aquilo que Ele condena. Eu condeno o pecado, mas como eu sou a vida, eu sou o caminho, a direção, eu chego até o pecador e mudo a história dele. Porque é o que eu sou. Não tem como você dizer que é de Cristo, desculpa, celebrando a morte. Não tem como você dizer que segue um Cristo vivo que venceu a morte, se você participa de celebrações que abominam o Espírito de Deus. Eu quero que a gente chegue a um nível de maturidade, vou terminar, onde a gente possa dizer o que o apóstolo Paulo disse aqui: imita Cristo.
eu tenho aprendido a me relacionar com Ele, e hoje eu posso dizer, se você tem que olhar para alguém e se inspirar, pode olhar para mim seguramente. Por quê? Porque eu tenho aprendido a imitá-lo. Se Ele chega e leva a vida, é isso que eu tenho que levar. Se Ele chega e é o caminho, a direção, é isso que eu tenho que ser na vida das pessoas. Crente não pode ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Crente não pode ser aquele que vai sentenciar a morte. Acabou por fulano, hein? Que, vixe. Tem jeito não, hein? Quem compactua com a morte é aquele que aprova a desobediência, que aprova a rebelião, que aprova tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Hoje, tem muitos dos meus irmãos celebrando a morte, acendendo velas em casa. Os espíritos de morte sendo convocados a entrar. Habitar naqueles lugares, naquela casa. E eles estão achando que é legal pra caramba receber as crianças e dar doces. Quando você viu que na história a representatividade era dar um bolo que representava a alma deles. O que a senhora quer, pastora? Eu não quero ser uma geração que é vencida pela morte, seja ela física, espiritual ou emocional. Se eu ando com Cristo vivo, Ele tem que operar vida em mim. Se eu sirvo a um Cristo vivo, Ele tem que operar a vida em mim. Então, amigo, eu vim aqui essa noite para dizer, a morte não tem poder sobre você. A morte não vai cantar vitória sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida familiar, sobre a sua vida ministerial, espiritual. Por quê, pastora? Porque você serve a um Deus de vida. Você serve a um Deus que opera a vida. Você serve a um Deus que transforma quando chega. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Nós vamos seguir o que a Bíblia diz. E não o vento de doutrina que os homens têm soprado sobre nós. Quem aqui é de vida e não de morte? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Quando você entrar na terra que eu te dei, não repete a cultura das outras nações. Eu vou em Angola, mas eu não repito culturas. Por que, pastora? Porque a cultura é humana. A doutrina tem que ser bíblica. Tem que ser a palavra do Deus vivo. Eu posso estar nos Estados Unidos, mas, amigo, nós não vamos gastar dinheiro. Olha que absurdo. Gastam dinheiro para enfeitar a casa com caveira, com fantasma, com bruxa. E os carros desfilam de bairro em bairro para tirar foto, filmar essas casas. Esse povo não me representa, não. Aí depois, domingo, eles vão para a igreja. De manhã, porque eles gostam de domingo de manhã. Aí adora, canta, vai embora. O Espírito que habita tem que transformar o que Ele condena. Quando a gente começa a se posicionar como Cristo é, aquilo que está ao nosso redor é transformado. A nossa casa é transformada, a nossa vida é transformada, a nossa família é transformada, porque você manifesta o que Cristo é. Nós vamos botar a morte para correr hoje daqui. Para correr hoje da sua casa, da sua família, da sua vida. Nós vamos profetizar vida. Nós vamos profetizar que a vida entre, que a vida restaure, porque a vida é Cristo. Que ela faça diferença na sua vida, na sua história, no nome poderoso de Jesus.